sacerdotes, diáconos, querido povo de Deus, a alegria do Evangelho enche o coração. Esta é a frase que norteou e norteia esta 37ª edição da Unidade Diocesana. A alegria do Evangelho enche o coração. E por quê? O Papa Francisco, no Evangelii Gaudium, vem exatamente explicitando para nós qual é a causa dessa alegria. O anúncio de Jesus Cristo, dirigido a todas as nações da terra, faz-nos perceber exatamente isso. Ninguém está excluído desse anúncio. Ninguém pode dizer, não é para mim, é para todos. A primeira leitura de hoje, aliás, muito bonita, por sinal, nos diz que Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido. Deus escolheu, em primeiro lugar, o homem, o ser humano, e escolheu a todos. Agora, a cada um ele concede talentos, uns mais, outros menos, e não vai pedir de ninguém além daquilo que ele mesmo já não tenha dado. Como nós vimos nas leituras, especialmente agora me refiro ao Evangelho, o Senhor pede na medida do que deu. Aliás, ele mesmo, numa outra passagem, diz: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Cito uma outra passagem, e o contexto aqui é da multiplicação dos pães e dos peixes. Aliás, olhando daqui, tantas pessoas reunidas, até lá em cima no morro, tem pessoas que estão ouvindo. Me faz lembrar exatamente aquele momento em que Jesus estava reunido com os discípulos e uma grande multidão. E alguém disse para ele: a tarde já avança e essas pessoas não têm o que comer. Despede-os para que eles possam ir às povoações vizinhas comprar aquilo que vão comer. E Jesus disse aos seus: dai-lhes vós mesmos de comer. Não temos mais do que 5 pães e 2 peixes. Nosso Senhor podia dizer assim: mas que miserabilidade! Só 5 pães e 2 peixes. Ele podia dizer: mas isso não dá para nada, deixa que eu vou resolver o assunto. Poderia ter feito isso, mas não fez. Ele não abriu mão daquela indigência. Tragam os 5 pães e os 2 peixes. E a partir dali, toda a multidão foi alimentada e ainda sobraram, segundo o texto, 12 cestos cheios. A palavra de Deus enche o coração. A única coisa que nós não podemos fazer é desprezar a graça que Ele nos concede a cada um na vocação que Ele nos dá. A uns Ele chama a vida matrimonial, a outros Ele chama
a uma vida mais estreitada à sua missão, ao sacerdócio, à vida religiosa, enfim, a cada um Deus, nosso Pai, faz um chamado. A única coisa que não podemos fazer é esconder os talentos que Ele nos concede para colocá-los a serviço de todos. E se nós de fato, como igreja, como povo de Deus reunido, tomarmos consciência da nossa vocação e da nossa missão, e aqui eu falo especificamente aos batizados, a nós que fomos assinalados com a água do batismo para sermos santos e para nos tornarmos multiplicadores desta boa nova. Por isso, meus caros irmãos, aqui ninguém está excluído e ninguém pode dizer que é pequeno demais para o olhar de Deus. Todos somos especiais aos olhos de Deus. Todos somos preciosos aos olhos de Deus. E se cada um fizer a sua parte, com certeza a igreja poderá cumprir a sua missão no mundo. E o que nós anunciamos, senão a alegria do Evangelho, que chama a cada um de nós, pobres pecadores, que quando olhamos para dentro de nós mesmos, não vemos grande coisa. Cada um poderia fazer isso. Eu faço, os padres fazem, os diáconos esperam muito de nós. E quando olhamos para dentro, nós só conseguimos ver 5 míseros pães e 2 peixes. E no entanto, o Senhor nos chamou com esses 5 pães e 2 peixes para colaborarmos com uma obra que vai muito além das nossas capacidades. Ele chamou o que é vil e desprezível, o que aos olhos do mundo nem é, para reduzir a nada aquele que se tem por sábio, por grande. Aliás, o grande aos olhos do mundo é loucura diante de Deus. E o que aos olhos do mundo é loucura, é sabedoria para Deus. Vejamos aí a vida de tantos grandes santos e santas, que muitos poderiam considerar verdadeiros loucos por Jesus, loucos para anunciar aquilo que no coração de cada um deles transbordava. Por isso são loucos. O mundo, a nossa sociedade hoje exige de nós cada vez mais comprometimento. Um dos maiores pecados que um ser humano é capaz de cometer é a omissão. Como aquele administrador que recebeu um talento apenas e resolveu enterrá-lo. Ouviu uma repreensão severa da parte do patrão. Enterrou aquilo que Deus lhe dera para fazer multiplicar. E se Ele te deu faça multiplicar esse Se Ele te deu 5 ou 10,
a sua responsabilidade é ainda maior. A quem muito foi dado, muito será cobrado. E isso deve nos fazer tremer diante da responsabilidade, primeiro, que Deus nos confia. Confia ao bispo, confia aos padres, aos diáconos, a cada um de nós batizados. Não dá, meus irmãos, para fazer de conta que não é com você, é contigo sim. Aqui o Senhor dirige a sua palavra a cada um, e Ele não nos olha como massa, Ele nos olha como pessoas, porque conhece muito bem a cada um de nós. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, nós que formamos este grande corpo eclesial, que é a Igreja Particular de Nova Friburgo, temos uma grande missão pela frente: anunciar, evangelizar, e evangelizar também os batizados. A nova evangelização, tão propalada, dirige-se aos batizados, a todos, mas principalmente aos batizados. Não nos omitamos. Temos tantas iniciativas pastorais que vêm dando certo em nossa diocese. Mais recentemente, redescobrindo a dimensão missionária da pastoral, de toda a pastoral, vendo em cada uma dessas instâncias lugar privilegiado de missão. E o que nos alimenta, o que nos motiva, senão a Eucaristia, o próprio Senhor, que se dá a nós para que na força desse alimento nós possamos anunciá-lo, anunciar a alegria do Evangelho. Estamos vivendo um ano missionário, meus irmãos, o ano missionário da Diocese de Nova Friburgo, que tem como grande tema Eucaristia e missão. Vejamos no sacramento da Eucaristia, esse sacramento de compromisso. Receber o Senhor em nós significa comprometermos-nos com Ele diretamente. Quem comunga o corpo do Senhor procura transformar a sua vida numa só com Ele. E como diz aquele canto do Padre Zezinho, começarmos a olhar como Jesus olhava, falar como Jesus falava, ouvir como Jesus ouvia, viver como Jesus vivia. É tarefa de todos nós que dizemos sim ao plano de Deus em nossa vida. Não escondamos os talentos que Ele nos concede, mas coloquemos esses talentos, esses dons, de forma generosa, amorosa, no seio da igreja, a serviço dos irmãos. E que Nossa Senhora seja nossa grande mestra de vida e de oração no seguimento de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.